Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas neste início de nova semana. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. A gente vai dar início à nossa programação aqui no Notícias Agrícolas com informações atualizadas, quentinhas, sobre o mercado de fertilizantes. A gente teve até algum alívio ali nos preços, segundo a análise da Agrinvest Commodities, que é quem vai estar conosco neste boletim nesta segunda-feira. No entanto, há ainda um cenário apertado de oferta. As nossas importações também sinalizaram algumas mudanças e é tudo isso que a gente vai entender agora conversando com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest. Jefferson, bom dia. É um prazer receber novamente você aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer é todo meu. Bom conversar com vocês de volta. Obrigada. Jefferson, temos aí uma certa mudança no cenário de fertilizantes, no entanto, nada que traga um alívio muito prolongado e nem muito amplo aí para os produtores brasileiros, não é isso? Exatamente. Nós vimos a ureia caindo por volta de $15 mais ou menos em 2 semanas. Os fosfatados também recuaram um pouquinho, coisa de $10,05, mas a relação de troca para a safra de soja 21-22 e safrinha 22 continua bastante apertada e muito superior ao que foi aí há 2-3 meses atrás. Então o cenário macro continua complicado, pensando em troca, claro, e o preço final para o produtor aí. Jefferson, quando a gente olha para essa movimentação, o que motivou essa pequena retração aí nos preços? Olha, nós estamos com uma demanda ocidental um pouco enfraquecida agora. Poucos negócios vêm sendo reportados, tanto de ureia como de MAP, para o Brasil, para os Estados Unidos. Então, lá fora também, nos Estados Unidos, os preços caíram $10 por tonelada. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, caindo aí $15 em 2 semanas. Então, agora, nesse momento, a demanda enfraqueceu um pouco para o Brasil. Chama atenção que pode voltar ali por mês de setembro, outubro, em que o produtor que ainda não comprou para o Safrinha 22, ele pode voltar para o mercado e isso pode pressionar as cotações dos fertilizantes novamente. Então, agora, eu acho que o momento é olhar muito a relação de troca. Para quem não comprou da soja, o cenário é muito apertado. É complicado porque a janela está muito estreita. Ele vai ter que tomar decisão nos próximos dias. Olhando o milho safrinha 22, a melhor coisa a ser feita agora é a relação de troca, tanto para a ureia como para os fosfatados e também o cloreto de potássio, que essa é apertada. A gente pode até comentar na sequência sobre isso. Só para a gente concluir essa questão da ureia, portanto, temos esse quadro, ele deve dar mais um tempinho aí para que os produtores tomem, portanto, as suas decisões e aproveitem essa janela que se abriu aí, principalmente para quem está fazendo safrinha de milho 22, tá? A gente tem algum tempo aí para que o produtor possa aproveitar esse momento? Certo, pode acontecer de ter aí nos próximos dias mais uma queda, alguma coisa assim, mas o produtor ele vai ter que ficar atento a 2 pontos agora, na minha opinião. O primeiro deles é a questão da China. A China, na semana retrasada, na sexta-feira retrasada, ela anunciou que deve paralisar as exportações de nitrogenados e fosfatados. Eles são os maiores exportadores e maiores produtores de fertilizantes do mundo. Então, primeiro foi essa notícia. O mercado brasileiro não precificou, o mercado internacional também não precificou. Os preços caíram de lá para cá. Segundo ponto importante, a demanda asiática novamente por parte dos indianos. Caso ocorra mais um tender de compra de ureia por parte dos indianos nas próximas semanas ou até mesmo daqui até o final do ano, a gente pode ver uma pressão de alta novamente para os nitrogenados. Então esses 2 players, eles serão fundamentais para determinar o preço do nitrogenado aqui. Como eu falei, eu volto a enfatizar, o produtor ele vai ter que ficar atento a essa relação de troca. As cotações da ureia estão nas máximas aí dos últimos anos. O milho também subiu nos últimos dias. Ou seja, a relação de troca ela melhorou. Nós estamos falando de 55, 54 sacas para o Mato Grosso. Essa relação já teve bem maior, 68 sacas aí num curtíssimo espaço de tempo. Ou seja, cabe analisar o momento de compra por parte do produtor. Claro. Bom, eu ia justamente te perguntar enquanto estava essa relação de troca, excelente. Aí você citou a questão do KCl, ou do cloreto de potássio. Como é que está essa condição? E a gente teve mudança nos preços também, Jefferson? Ou a gente está olhando ainda um outro cenário quando a gente olha para esse produto especificamente? O cloreto de potássio é impressionante a alta dele nos últimos 2 Sim. meses, né? É impressionante. Nós pegamos no início de junho com cloreto na faixa de $425, $430, e nós terminamos a semana passada com cloreto cotado a $685. Então ele não para de subir, é realmente impressionante, a alta do ano supera 160%, 170%.
desde janeiro até agora, ou seja, é muito complicado o cenário do cloreto para nós aqui. E a relação de troca para a soja, que estava excelente, 14 sacas para 1 tonelada, ela passa a 24 sacas agora. Ou seja, uma explosão na relação de troca, Sim. uma queda no poder de compra pelo cloreto. E o cloreto é um caso especial, o produtor sabe muito bem disso, que ele não tem um substituto, como no caso dos nitrogenados, dos fosfatados. Quando nós falamos de adubação de cloreto, nós estamos falando somente de KCl utilizado em larga escala. Ou seja, se nós tivermos uma complicação e também, até mesmo uma perda no poder de compra do produtor, as coisas ficam complicadas. Então, esse é um cenário difícil para o cloreto de potássio. E como é que está a questão da oferta de matéria-prima, da oferta de produto, Jefferson? Há ainda uma preocupação? Na nossa última entrevista, a gente tinha aí problemas sérios e que precisavam, de fato, de um monitoramento importante para a gente entender para onde iam aí esses preços. A gente continua ainda com esses pontos de alerta nas origens de matéria-prima? Sem dúvida, sem dúvida. A briga entre a União Europeia e a Bielorrússia ainda está presente, né? Deve continuar. Isso não é de hoje, isso começou lá no ano passado, no mês de agosto, em que a principal estatal, a BPC, ela anunciou que poderia paralisar, isso ano passado, né? E trouxe uma pressão de alta para o cloreto de potássio naquela época. Então não é de hoje que isso está acontecendo. Se intensificou com maior força, vamos pensar assim, lá no final de maio e início de junho. Aí sim, aí a relação entre a União Europeia e a Bielorrússia praticamente foi um divórcio. Eles colocaram uma série de sanções e aí prejudicou muito e muito se especulou sobre a oferta de cloreto de potássio. E esse foi um dos fatores que impulsionou o preço do KCl. Aí, se não bastasse isso, nós temos que olhar o Canadá, que é o maior produtor e o maior fornecedor de KCl para nós aqui no Brasil, historicamente. Ele também sofreu um pouco com a logística por lá. Então, tudo isso acabou pressionando muito as cotações do cloreto e prejudicando tanto a troca para a soja como do milho safrinha 22. Então está difícil ainda, nós temos que ficar atentos à oferta do KCl lá, né, olhando Canadá, Rússia e Bielorrússia. Aí até a gente pode puxar um gancho, cara, com as importações. Né, como é que nós estamos vendo as importações nos primeiros 7 meses desse ano. Até eu chamei atenção na sexta-feira, porque as importações elas subiram. É o maior número aí já registrado. Agora, o percentual de aumento é de 5% somente. Se nós fazermos um paralelo com 2019 e 2020, essas importações dos primeiros 7 meses do ano tinham subido 10%. Puxando mais longo ainda, ou seja, 2018 com 2019, esse número tinha subido 15%. Ou seja, é um aumento, obviamente, mas é pequeno, na minha opinião. Talvez nós vamos ter que monitorar muito bem como será o mês de agosto, o mês de setembro. Esses dois serão fundamentais para determinar a oferta do KCl no mercado brasileiro. E quando a gente olha para essas importações menores, ela está muito distante de uma demanda menor, né, Jefferson? Por que a gente tem esse aumento tímido das nossas importações? Olha, na verdade ele é o maior já registrado, é importante dizer, né? Ele é muito forte. Só que a demanda global também aumentou, obviamente, nós temos que olhar esse ponto. Aqui no Brasil, as expectativas para a soja elas são muito boas. As expectativas para o milho, verão também, milho safrinha. Então o Brasil deve consumir bem mais fertilizantes. Aí, claro, nós temos que olhar como está a oferta desse produto. Nós não somos produtores de cloreto de potássio no Brasil. Estamos longe de produzir aí 3%, 2,5% do que consumimos. Exato. Então precisamos buscar matéria-prima onde? Lá fora. Canadá, Rússia e Bielorrússia são os principais locais de produção no mundo. Então, com o aumento global, maior demanda, preços atrativos de soja, preços atrativos de milho, as commodities como um todo subindo bem, claro, tem aumento de área e aumento do consumo de fertilizantes. Então, foi esse o cenário que nós nos deparamos aqui no Brasil esse ano. Sem contar que as compras antecipadas, elas também foram muito expressivas. O produtor comprou muito fertilizante no primeiro semestre desse ano. Até mesmo o meu estado aqui, o Paraná, que não é um consumidor tão antecipado, ele não compra com tanta antecedência, ele comprou com muita antecedência o fertilizante para 2021, 2022. Então, nós temos que ver esses lados também aí de uma demanda fomentada e tudo mais. É interessante observar todas essas conexões, porque muitas vezes o produtor não acompanha esse cenário internacional, né, Jefferson? A gente precisa fazer esse contexto para que ele entenda por que os preços estão nesse momento. Porque às vezes ele olha só a movimentação do câmbio, do dólar, e
Carla, por que o dólar baixou e o fertilizante não, né? Existe um cenário de oferta e demanda nesse momento muito apertado, né, Jefferson? A demanda não cresceu só aqui no Brasil, né? Não, uma demanda internacional forte, né? Estamos vendo os preços muito atrativos, isso é fundamental para você ver aumento de área. E puxando até mesmo o Brasil, se nós olharmos os dados da ANDA, pegando lá de 2019, 2020, 2021, se nós somarmos aí com as expectativas que nós temos, talvez nós possamos crescer 8 milhões de toneladas num curtíssimo espaço de tempo. Isso é muito representativo. Claro, isso pode prejudicar também a questão de logística, né, as misturadoras e tudo mais. O desenvolvimento da escala de caminhões e tudo mais, o frete marítimo subiu muito também, que é um outro ponto que impacta o preço do fertilizante no Brasil. Nós temos que ficar atentos a esse movimento do frete marítimo mais caro. Então, se nós olharmos do início desse ano até agora, uma série de fatores colocaram uma grande pressão de alta no preço do fertilizante. E com isso, nós vimos a relação de troca perder muita força, né? Ou seja, o poder de compra do produtor diminuiu, estava muito bom lá atrás. A gente pode pegar um exemplo do cloreto de potássio. Sim. Em maio, mais ou menos, final de maio, a relação de troca para o milho safrinha 2022 estava na faixa de 45 sacas, mais ou menos 50 sacas. Agora está 70 e poucas sacas, 77 sacas, mais ou menos, para o Mato Grosso. Ou seja, a relação explodiu e o poder de compra, claro, do produtor, ele acaba caindo. O que está sustentando ainda uma relação, vamos lá, nessa faixa de 70, 77, é o preço do milho. O preço do milho valorizou na última semana. Nós temos perspectivas aí, quem sabe, de uma valorização no curto espaço de tempo. Sim. Isso acaba fortalecendo a relação de troca. Faz com que o produtor não perca tanto poder de compra. Agora, se o milho tiver uma derrocada daqui até o final do ano, aí as coisas podem complicar um pouco no lado do fertilizante. Tá. Jefferson, entendemos, portanto, o cenário da ureia, entendemos o cenário do KCl. Quando a gente olha para os demais produtos, o que mais nos chama atenção agora? A quais grupos a gente tem que estar atento e quais deles ainda apresentam essa dificuldade na relação de troca bastante alta agora e que chama atenção e que pode ser um alerta aí para o produtor brasileiro? Vamos olhar no caso os fosfatados, né? Na última semana nós tivemos uma queda para todas as matérias-primas, MAP, DAP, Super Simples e Super Triplo, são os principais consumidos no Brasil. Então nós tivemos essa queda, o motivo é o mesmo da ureia, ou seja, o mercado deu uma acalmada nos últimos dias, nas últimas semanas, o Ocidente aqui olhando o Brasil, Estados Unidos e tudo mais, nós tivemos uma acalmada nas negociações, então os preços caíram. Mas o fundamento como um todo, eu digo para vocês, ele ainda permanece de alta pensando até o final do ano. E temos que ficar atentos à movimentação chinesa. A China, como eu também disse para vocês, ela é um importante exportador de fosfatados e caso ocorra realmente um impacto no lado da oferta, com essa restrição das exportações chinesas, nós podemos ver novamente um aperto nos preços e uma queda na relação de troca, ou melhor dizendo, uma queda no poder de compra do produtor, um aumento na relação de troca. Então temos que ficar atentos agora a esses movimentos, muito mais olhando o continente asiático, pensando em Índia pela demanda de ureia e na China, na oferta de fertilizantes e nas exportações. E claro, a Bielorrússia e a União Europeia, pelo que nós estamos acompanhando, é uma situação complicada, existem novas especulações e tudo mais, então tem que ficar atento à oferta de matéria-prima na Bielorrússia também, para nós vermos como que vai ficar. E aí, por fim, claro, a questão do frete marítimo, petróleo, que deve impactar o preço de fertilizante. Então, nos próximos meses, até o final do ano, a gente vai ver um aperto, quem sabe, maior nos preços. Então, o produtor tem que ficar de olho nessas oportunidades que acontecem em momentos precisos, como o de agora, em que a relação melhora um pouco. Isso pode favorecer a compra para o produtor. Tá. Jefferson, quando a gente olha para a conclusão aí da formação de custos do produtor brasileiro para a safra 21-22, tanto o soja quanto o milho verão, você tem esse levantamento de quanto a gente ainda precisaria garantir dos fertilizantes? A gente está atrasado com essas compras em relação às safras anteriores ou não? O produtor soube aproveitar bem os momentos e as janelas de comercialização que teve? Como é que fica essa situação nesse momento?
produtor, como eu falei lá no início, está muito bem comprado, né? Se nós olharmos historicamente, todos os estados praticamente adiantaram suas compras. Mato Grosso adiantou bastante, comprou praticamente tudo da soja, estamos falando de 95% já concluído. Olhando milho safrinha 22, o mercado rodou 80% mais ou menos, ou seja, tem um excedente de 20% para rodar no Mato Grosso, e até mesmo soja 2023. Lá em maio, nós tivemos uma movimentação de produtores e grandes cooperativas mato-grossenses comprando cloreto de potássio. Fizeram uma boa compra porque o preço realmente explodiu de lá para cá, e com isso nós podemos dizer que o mercado 22-23 rodou 5 a 7% no Mato Grosso, certo? Agora a relação de troca ela ficou muito distante. Não está favorável para a compra 2022-2023. O cloreto explodiu, o MAP explodiu, ou seja, dificultou a compra mais longa, diferente do que estava lá em maio. Tá? Então o mercado está muito bem comprado, antecipou bastante as compras no primeiro semestre desse ano. Ainda bem, né, Jefferson? Porque o que a gente tem pela frente é um cenário, portanto, dessa queda do poder de compra do produtor, como você bem colocou, em praticamente todos os grupos, e um dólar que se mostra bastante volátil também pudera. A gente tem um cenário interno bastante complicado, né? E temos também uma eleição no ano que vem. Temos ali um quadro internacional ainda com bastante incertezas, quer dizer, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que acender uma luz de alerta mesmo, né, Jefferson? Sem dúvida, o produtor tem que ficar atento a oportunidades como essa que está acontecendo, por exemplo, e quem sabe nós podemos ver novamente umas quedas repentinas como que foi agora, e aí a relação de troca, né? Eu sempre digo que o termômetro é a relação de troca, porque o preço subiu muito do fertilizante, obviamente, mas também a soja, o milho contribuiu. Então, a relação acabou, durante o primeiro semestre do ano, se comportando de maneira muito favorável para a compra. Sim. E isso, claro, foi um dos motivos que os produtores anteciparam muito bem as suas compras para 21-22. Tá certo. Jefferson, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira aqui. Excelente forma da gente começar a nossa semana com as suas informações sempre muito atualizadas, muito completas. Obrigada mais uma vez pela companhia, pelos dados compartilhados com a nossa audiência. Certamente estaremos juntos aí para continuar atualizando ainda mais esse cenário. Obrigada. Boa semana para ti, meu amigo. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado. Boa semana a todos. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Jefferson. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, conosco, nos trazendo, portanto, esse ligeiro alívio que os preços da ureia trazem para a relação de troca com o milho safrinha 22. Então, você que está fechando os seus custos para a segunda safra de milho do ano que vem, depois desse problemão que a gente teve esse ano, preste atenção, portanto, nesses preços, porque os outros grupos de fertilizantes, o cloreto de potássio, os fosfatados, então MAP, DAP, Super Triplo, Super Simples, todos subiram aí e continuam subindo. Como bem colocou o Jefferson, a alta do cloreto de potássio é impressionante. A gente tem observado toda essa movimentação geopolítica trazendo problemas ali para o cloreto de potássio. O Canadá, que é importante fornecedor do Brasil, também com problemas logísticos ali, isso atrasando não, mas complicando a oferta de KCl, e também a questão toda do frete marítimo, né? A gente sabe que os fretes marítimos estão em valores elevadíssimos, registrando aí máximas históricas, e por isso também tudo encarecendo os custos de fertilizantes, mas o Jefferson nos traz esse outro lado da moeda, que o produtor brasileiro está bem comprado de fertilizantes. As nossas importações aumentaram nos primeiros 7 meses nos primeiros 7 meses de 2021, trouxeram, portanto, boa situação aí para o produtor brasileiro, que aproveitou principalmente no primeiro semestre deste ano, as relações de troca para os fertilizantes e fizeram, então, as suas compras. Então, é interessante a gente observar essa situação, mas observe também essas oportunidades que estão sendo sinalizadas para a safrinha de milho 2022. Essa entrevista já vai estar disponível para você na íntegra no Notícias Agrícolas, para que você fique bem informado, como sempre. Esse é o nosso papel por aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer informações do Realidades da Safra. Continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.